Porque a indústria alimentícia é ruim até para nós humanos. Imagina para o cachorro, num país que tem pouca fiscalização em cima disso. Salve, pequenos criadores! Hoje eu vou ler com vocês um trecho de um livro de um médico veterinário PhD em imunologia, que é sobre os rótulos das rações. Os rótulos podem ser ludibriosos. Quem quiser fazer a leitura sozinho, sem as minhas opiniões no meio da leitura, eu vou estar deixando aqui embaixo o link que eu tô lendo aqui e você pode estar fazendo sua leitura sozinho. Mas antes de a gente começar, dá like aí, se inscreve, dá aquela força, comenta aí embaixo o que achou, que isso ajuda o YouTube a impulsionar o nosso trabalho. Telecurso 2000. Então bora lá. Rótulos podem ser ludibriosos. O consumidor é frequentemente orientado a ler o rótulo das embalagens de rações para identificar quais seriam os melhores alimentos. Parece bom. Infelizmente, a maneira como são criados os rótulos não ajuda muito a compreender a qualidade daquele alimento. Por exemplo, um dos principais nutrientes que somos sempre orientados a verificar é a proteína. Mas se olharmos somente a proteína total, conforme indicado no rótulo, não teremos considerado dois fatores importantes, o valor biológico e a digestibilidade. Vamos entender esses termos. Proteína. O valor biológico da proteína depende da composição única de aminoácidos de cada proteína. Esses aminoácidos são como os tijolos que o corpo utiliza para construir seus próprios tecidos. Ovos recebem um valor ideal de 100, o que significa que eles são a forma mais aproveitável de proteína que existe. Nessa escala relativa, a carne de peixe recebe nota 92, carne bovina e leite 78, arroz 75, grão de soja 68, levedura 63 e glúten de trigo 40. Agora a digestibilidade. A digestibilidade de uma proteína ou de qualquer alimento é simplesmente o quanto o trato gastrointestinal, estômago e intestino, consegue absorver desse nutriente. Por exemplo, uma fonte pode ter 70% de digestibilidade, enquanto outra tem 90%. Algumas proteínas, como as do cabelo e pelos, são menos digestíveis por serem mais duras ou impossíveis de quebrar, mesmo sendo proteínas. Vejam que interessante. As prolongadas altas temperaturas empregadas para esterilizar algumas rações podem destruir grande parte dessas proteínas de alto valor biológico. Isso ocorre porque com calor as proteínas se combinam com certos açúcares que são adicionados à mistura e formam compostos que não podem ser quebrados pelas enzimas digestivas do organismo. Afinal de contas, o sistema digestório dos animais desconhece esses nutrientes processados a altas temperaturas. Como poderia a evolução ter preparado os animais para aproveitar essas substâncias? Já que os fabricantes são obrigados a listar o teor de proteína bruta em vez de quantidade de proteína presente que o animal realmente conseguiria digerir e aproveitar, eles fazem a inclusão de fontes baratas que podem suprir o PET com proteínas muito menos utilizáveis do que você poderia imaginar. A maioria das pessoas não percebe que termos como subprodutos de carne podem na verdade significar mistura de penas de galinha, tecido conjuntivo, que é a cartilagem, mistura de couro, sim, couro, como aquele usado na fabricação de cintos ou sapatos, dejetos de aves e de outros animais e pelos de bovino e de cavalos, subprodutos de carne. Então preste atenção na sua próxima ração. Se conter esse item, sai fora. Todas essas formas são largamente utilizadas nas rações. Tais ingredientes certamente aumentam o teor de proteína bruta, mas oferecem muito pouco nutrientes. É o que eu sempre disse para vocês aqui no canal, que não adianta ter um número alto de proteína na ração se o ingrediente é de baixíssima qualidade. O que adianta ter uma ração com 49% de proteína bruta oriunda de subprodutos de carne? Robert, fundador da Dog Food Company, descreve farinha de carne e ossos como geralmente composto por osso moído, cartilagem, tendões e é a forma mais barata e menos nutritiva de ofertar farinha de subprodutos. Lembra daquela tabela que eu falo em todos os vídeos? Ela tá com proteína ruim. Então eu já estou alertando esses pontos para vocês há muito tempo. Por isso que eu achei muito interessante a gente tocar nesse assunto de uma forma mais profissional com um artigo de um livro de um médico veterinário. O mesmo acontece com as expressões farinha de carne de cordeiro, farinha de carne de frango e farinha de carne de peixe. Então se ligou? Fica a dica. Todas essas formas são largamente utilizadas nas rações. É verdade, a gente vê nas rações mais populares e comuns aí, que geralmente são de um preço bastante baixo e que a gente encontra em quase todos os mercados, né? Por causa da adição de ingredientes duros e fibrosos, os cães geralmente conseguem aproveitar apenas cerca de 75% das proteínas que compõem as farinhas de carne de
etc. E se tornam ainda menos digestíveis graças ao cozimento com altas temperaturas requerido para esterilizar a mistura. Farinha de sangue, outro ingrediente barato, contém ainda menos proteínas aproveitáveis. Como acontece com as proteínas, outros ingredientes básicos podem variar largamente quanto à qualidade e à digestibilidade. Agora vamos para os carboidratos. Carboidratos podem ser uma excelente fonte de nutrientes. Em muitos produtos, contudo, como acontece com as rações semi-úmidas, a fonte de carboidrato vem de alimento como o açúcar, que contém calorias vazias, contém propileno glicol e xarope de milho. Com exceção dos açúcares, é difícil verificar por meio da leitura do rótulo o que você está recebendo na ração. Outros exemplos de fontes de carboidratos incluem farelo de arroz, que é finamente triturada, geralmente é o que sobra do processo de moagem, contém valor nutricional muito baixo. Polpa de beterraba, já li em várias rações aqui no canal, é um resíduo desidratado do açúcar da beterraba. Glúten de milho, já tem várias rações, em várias rações eu já li aqui glúten de milho, que é o resíduo do milho desidratado depois que são removidos o amido, o germe e a fibra, pouco nutritivo. Levedura de arroz, já li aqui em rações aqui no canal. São frações do arroz que foram descartadas do processo de fabricação da cerveja, contendo resíduos pulverizados, desidratados e desgastados. Pouco valor nutricional. Gorduras e fibras, já falei bastante também disso. Os lipídios, gorduras, geralmente derivam de gordura animal rejeitada para consumo humano. Tais gorduras podem estar rançosas, um estado que normalmente torna a gordura tóxica para o organismo. O ranço também rouba a vitamina essencial dos lipídios. As fibras podem vir simplesmente de vegetais ou de grãos integrais, ou pode significar a adição de fibra derivada de fontes como cascas de amendoim, pelos ou até folhas de jornal. Olha que absurdo. Por isso que tem vídeo que eu falo de ração, eu faço a análise da teoria. Sempre falei que a gente tem que avaliar na prática também, porque é aí que você vai ver a veracidade do que está escrito na saca, não é verdade? Porque a indústria alimentícia é ruim até para nós humanos. Imagina para o cachorro, num país que tem pouca fiscalização em cima disso. Então existem muitos termos genéricos. Como você pode ver, as análises químicas contidas no rótulo não significam muita coisa. Para ilustrar esse conceito, um veterinário criou um produto contendo a mesma composição básica de proteínas, lipídios e carboidratos que uma marca comum de ração para cães, usando sapato velhos de couro, óleo de graxa e lascas de madeira. Que absurdo, né, cara? Muitos desses ingredientes do rótulo das rações estão maquiados atrás de outras coisas. Porque, infelizmente, o público leigo que não foi atrás, eu já fui assim, você já foi assim. A maioria do público leigo que compra ração compra no supermercado e não olha rótulo. O pessoal mais leigo, ele é muito influenciado também pelos corantes. Porque os corantes chamam a atenção para o consumidor, não para o cão. O cão não tem como escolher a ração. Quem escolhe a ração é o dono, não é verdade? Então, por isso que eu sempre bati na tecla do marketing. Existe muita ração que vende não pela qualidade, mas sim pelo marketing que faz há anos já. Então, voltando ali, o que quero dizer é que os rótulos nem sempre nos informam bastante. Porque, vou frisar de novo ali, um veterinário criou um produto contendo a mesma composição básica de proteínas, lipídios e carboidratos que uma ração comum, usando sapatos velhos de couro, óleo de graxa e lascas de madeira. Sentiu a loucura? O que quero dizer é que os rótulos nem sempre nos informam bastante. Desconfiem principalmente de rações que listam seus ingredientes em termos genericamente categóricos, como esse. Então agora é a hora de prestar atenção. Farinha de carne de ossos. Sempre falei aqui que é proteína ruim, que tem que descartar a ração com esse componente. Subprodutos de carne. Outro item ruim. Hidrolisado animal desidratado. Subprodutos de frango. Farinha de subprodutos de frango. Hidrolisado de subprodutos de frango. Subprodutos de galinha, hidrolisado de fígado, farinha de peixe, subprodutos de peixe. Então anota esses itens aí para você ficar mais ligado da próxima vez. Nos Estados Unidos, o Instituto Pet Food, que representa a indústria, pediu repetidas vezes permissão do Food and Drug Administration para empregar mais expressões como essas, de ingredientes coletivos. Os membros da indústria argumentam que termos como esse permitem que eles escolham itens de preço mais baixo de cada uma das classes de ingredientes. Os membros da indústria argumentam que termos como esse permitem que eles escolham itens de preço mais baixo de cada uma das classes de ingredientes. Alguns dos termos mais cobiçados incluem animais processados e produtos de proteína marinha, produtos vegetais e produtos com fibras de plantas. Veja como um termo como produtos vegetais não nos informa na verdade nada sobre o que está na ração. É verdade, né? É verdade. Então agora para finalizar a gente vai ler outro trecho de outro autor que também é médico veterinário, que é o seguinte: proprietários de animais de estimação enfrentam dificuldades de compreensão quando se deparam com termos como galinha, farinha de frango, farinha de subprodutos de frango,
nos rótulos das rações. Leia agora como a AAFCO define alguns desses termos. Farinha de subprodutos de animais. Você com certeza já viu esse item nas rações. Tecido animal reciclado sem adição de pelos, cascos, chifres, couro, esterco e conteúdo estomacal, exceto em quantidades que as boas práticas de processamento não conseguiram evitar. Farinha de glúten de milho. Esse é o que mais tem, cara. É o resíduo seco da proteína do milho, depois de retirados o amido e a gordura, e da separação da fibra por um processo empregado com moagem úmida para fabricação de amido de milho e xarope de milho. Farinha de glúten de milho é um subproduto com baixo teor de aminoácidos essenciais. Milho moído, que contém o grão inteiro do milho, é preferível. Carne. A famosa carne, que fica em primeiro em várias rações. Carne limpa de animais abatidos, restrita aos músculos esqueléticos ou da língua, diafragma, coração ou esôfago, com ou sem gordura, tendões, pele, nervos e vaso sanguíneo. Pode ser de qualquer espécie como porcos, cabras, coelhos e etc. Se o termo estiver acompanhado por uma espécie identificada, exemplo peru ou outro animal, a carne precisa corresponder a essa espécie. Farinha de carne e de ossos. Essa você encontra facilmente em rações de combate, que é aquelas que tem no supermercado. Partes limpas não recicladas, contém gordura e água, que não incluem carne e que são pulmões, baço, rins, cérebro, fígado, sangue, ossos, estômago e intestinos sem conteúdo. Não pode incluir dentes, pelos, chifres e cascos. Essa fonte de proteína pode ser mais saudável do que farinha de carne ou farinha de carne e ossos, já que vem de tecido não reciclado e de animais abatidos, em vez de vir de carcaça de animais que morreram antes do abate. Mas não há maneira de saber apenas pela leitura do rótulo quanto de cada subproduto está incluído na ração. Agora vamos para o último item a ser analisado aqui. Farinha de subprodutos de frango. São partes limpas, moídas e recicladas de carcaça de aves abatidas. Inclui pescoço, pés, ovos mal desenvolvidos e intestinos. Não pode conter penas, exceto em quantidades que não podem ser evitadas com boas práticas de processamento. A qualidade entre os lotes é bastante inconstante. Observação: muitas das fontes de proteína animal de baixa qualidade, como a farinha de carne e ossos, mostram ampla variabilidade. Não existem padrões, por exemplo, para quanto de carne e quanto de ossos devem ser incluídos nessa farinha. Como resultado, é impossível saber o que entra nessa categoria em outras fontes questionáveis de proteína. Então, pequenos criadores, deu para ter uma noção básica de que realmente não dá para confiar muito na indústria. A gente tem que dar muito valor para o teste na prática e alguns itens que a gente tenta acreditar na ração. A nossa análise é baseada no que está escrito na ração, mas eu sempre soube que não dá para confiar na indústria. A nossa comida de humano não dá para confiar, imagina a do cachorro. Eu vou deixar essa pergunta para você responder aqui embaixo nos comentários. Se a nossa comida de humano não é boa para consumo nem para nós mesmos, imagina a do cachorro. O que você acha sobre isso? Comenta aí embaixo. Se gostou do vídeo, se inscreve, dá aquela força pra gente crescer no YouTube e até a próxima.